Oi, gente! Sexta tentativa de entrar ao vivo! Nunca tenho esses tipos de problemas, então acredito que a energia dessa carta esteja atuando. Uma carta com energia dual e com muita energia de escravidão associada, né? Porque é isso que o diabo faz, o diabo nos escraviza. E a escolha por estar escravizado é nossa, tá? Eu escolhi tirar essa carta, ou falar dessa carta hoje, porque essa carta tem saído em muitas tiragens e pra mim é bem sincrônico ao momento que a gente está vivendo. Quem estuda Cabala sabe que a gente está atravessando agora um período que é a travessia do deserto, né? Quando os hebreus saem do jugo do faraó no Egito, onde eles eram escravos, mas tinham uma situação meio que estável, assim. Eles tinham a proteção do faraó, apesar de serem escravos, né? Ou seja, era uma situação... Era uma merda, mas estava quentinho, entendeu? Eles estavam ali protegidos e tal. Eram escravos, mas basicamente as coisas estavam resolvidas. Eles não estavam no deserto, tendo que se virar para arranjar comida, sol na cabeça, nada disso. Eles estavam lá no Egito, escravizados, mas vamos lá. Tá gerações assim, vamos que vamos, né? E aí esse período que a gente está vivendo é exatamente um período energético que fala da saída dos hebreus, do Egito, saindo dessa condição de escravo para tentar a própria liberdade, né? E atravessando o deserto. E disse que eles atravessaram o deserto, se eu não me engano, por 40 anos. Algo assim, né? O que é um tempo, obviamente, simbólico. Quem estuda Cabala sabe aí muito mais o que quer dizer, né? A questão numerológica, né? Os números, tudo são códigos para coisas específicas. Mas o fato é que esse momento que a gente está vivendo fala desse processo de libertação. Então, para mim, está sendo muito sincrônico essa carta do diabo estar saindo tanto em muitas tiragens, assim, seja ela em pé, seja ela invertida. Essa carta em pé, assim, como sempre, né, gente, o tarô, ele vai... E o que eu acho mais interessante é que ele trabalha com vários níveis de compreensão, vários níveis de compreensão e abstração diferentes, vários mergulhos possíveis, né? Tem pessoas que fazem leituras mais materialistas, né, do tarô, questões mais práticas, mais mundanas. Eu particularmente gosto de me aprofundar nas camadas do inconsciente, nos desafios inconscientes que o tarô tá revelando e que a gente muitas vezes não consegue ver, né? Então, nesse sentido, o diabo fala de processos de escravidão. E é interessante que esse Deus idolatrado, esse Deus com muitas aspas, né? Porque ele pretende ser Deus, ele tá num pedestal, ele quer ser Deus usando essas asas, mas ele não é. Ele é uma caricatura de alguma coisa, porque nem mulher nem homem ele é. Esses elementos são adereços colocados por cima. A gente não sabe nem de verdade qual o sexo do diabo, né? Ele pretende ser homem, mas não é. Ou seja, é um masculino ferido. E ele pretende ser mulher, mas também não é. E é um feminino ferido, né? Pretende ser Deus e não é, né? Ele pretende ser único e não é. Ele não consegue condensar em si ambos os aspectos masculino e feminino como Deus, essa figura de criadora, consegue, né? Dentro de uma perspectiva holística, ou mesmo junguiana, assim, do que é esse aspecto criador, né? Tanto masculino quanto feminino. E ele tem sob seu jugo essas duas figuras que estão escravizadas, esses dois diabretezinhos, né? Que tem chifres como ele, né? Estão acorrentados numa situação de escravidão.
Só que se a gente prestar bem atenção, as amarras que prendem esses seres a essa escravidão, na verdade são amarras que estão soltas. Se eles quiserem, eles pegam as cordinhas que estão ali no pescoço e saem daquela situação. Então, essa condição de escravidão é uma escolha, tá? E isso pode se relacionar a relacionamentos abusivos pautados em sexo, né? A gente vê que os dois diabretezinhos estão olhando pro membro, né? Ali, desse membro colocado masculino do diabo, né? Então eles estão optando por estar nessa situação mirando o sexo e não estão vendo que eles estão presos, eles são escravos dessa figura maior, né? E pode ser simplesmente a figura da situação, de uma relação abusiva, por exemplo, né? Que drena a energia deles e deixa eles presos, né? Essa figura maior pode representar uma pessoa que de fato está escravizando outras, também numa relação abusiva familiar, por exemplo, né? Pode ser uma figura que busque autoridade, mas de fato ela é movida por interesses egóicos, né? Por interesses egoísticos. Ela quer se sentir Deus, ela quer se sentir no poder, né? Sobre essa situação, usando a lâmina, né? Usando a lâmina também tem muito a ver com naipe de espadas, né? Que a espada, em geral, é um elemento sagrado, né? E essa figura do diabo, ela tá segurando a espada pela lâmina. Ou seja, ela acha que tá com poder nas mãos, mas ela mesma está se botando em risco, tá? Ela mesma está se botando em risco para poder utilizar o próprio poder que ela acha que tem, né? Uma figura segurando um elemento de poder fálico, mas botando em risco a si mesma. Ela vai se machucar nessa situação, né? Essa figura, esse arcano, ele se assemelha muito ao arcano do Papa, que também é uma figura de poder, mas os dois alunos eu não separei aqui, mas do arcano do Papa, as duas figuras que estão abaixo dele hierarquicamente, elas estão soltas, elas estão porque querem estar, e elas estão viradas para essa figura do Papa, elas estão escutando o que ele tem a dizer. Existe uma hierarquia de sabedoria concreta ali, não é uma hierarquia que visa escravizar, mas é uma hierarquia de passagem de conhecimento adiante, e cada um ali está livre para sair quando quiser. E o Papa, ele fala olhando para os seus pupilos, né? Aqui o diabo, ele age nas sombras, ele age pelas costas, né? Ele dissemina a discórdia e ele dissemina o caos e tenta controlar, tá? Então, é um arcano difícil, mas é um arcano também dual, porque se a gente for pensar também sobre o aspecto budista ou da Cabala, né, que conversa muito com o budismo, de que tudo é luz, tudo é luz. Então, as situações mais difíceis, as situações mais dolorosas, as situações mais abusivas, elas escondem um potencial de luz absurda, né? Então, o que das situações de escravidão existe de luz ali? É na sua libertação. E a sua libertação, como é que ela pode ser feita? Porque a sua libertação é principalmente um aspecto mental, uma decisão que você toma para se libertar. É um aspecto mental, tá? Você tirar essa corda do seu pescoço, que não tá tão presa assim, seja ela com hábitos ruins, comer demais, beber demais, usar qualquer tipo de droga, é uma decisão sua parar com isso. Ou estar numa relação abusiva, é uma decisão sua parar.
parece que essa figura é maior que você e é mais potente que você, mas você é basicamente feito da mesma coisa que ela tá usando adereços para te iludir de que ela é de fato maior, que ela é de fato mais potente, mas ela não é, tudo isso é falso. Nada disso é do diabo de verdade, né? Então, ele é o grande rei das ilusões e a gente acredita ou não, tá? E essa carta é interessante porque essa é uma das poucas cartas que, quando ela tá invertida, ela tem um aspecto bastante positivo, assim. E, mais uma vez, é um aspecto dual. Essa carta é sempre dual, né? Que a bosta que acontece na nossa vida é o que nos leva a nos desenvolvermos, né? Ou seja, é o adversário, é o nosso ego, são as situações difíceis, são as pessoas escrotas, babacas que aparecem na nossa vida. Muitas vezes são os relacionamentos abusivos, são as situações ruins pelas quais a gente passa, que a gente cresce. É a partir disso que a gente se desenvolve e que a gente desenvolve o nosso potencial luminoso maior, né? É a partir da pior escuridão que a gente tem a capacidade de desenvolver a maior luminosidade possível, né? Então, grandes problemas, pessoas muito complicadas, são grandes catapultas, grandes oportunidades de nós nos desenvolvermos, né? Isso é uma escolha nossa, de como a gente encara a situação. Então, o diabo, ele fala também de percepção, tá? Porque estar preso a essa situação, a essa pessoa, a esse trabalho, é uma percepção. Tudo muda quando a sua percepção da situação muda, tá? E essa carta, quando a gente vira, ela tem também duas interpretações possíveis, né? Uma é que o diabo caiu, ou seja, você já não é mais escravo daquela situação, a situação passou, se ela se refere a um aspecto passado, né? E outra interpretação é que você mesmo, você seja a pessoa querendo se escravizar, ou seja, você não está querendo se responsabilizar sobre a sua vida e sobre as suas decisões. Então, não adianta ficar perguntando pro tarô o que você tem que fazer, o que você vai fazer, porque quando... Gente, eu tô com obras aqui em cima, não reparem. Mas quando essa carta sai, entre outras, né? A gente teve uma tiragem mais cedo hoje que falou sobre isso também, que às vezes o tarô, ele se recusa a responder porque não é para ele responder. É para que você tome posse da sua própria vida e decida, tá? E decida, porque quando essa figura, esse arcano, ele sai ao contrário, existem então essas duas possibilidades. Ou a situação no sentido passado de escravização já acabou, você já saiu, já esse diabo foi abaixo, né? Ou você está se recusando a assumir responsabilidade nas suas decisões. O que você quer? Essa situação que está se configurando para você, o que você quer? Você quer esse novo trabalho? Você quer esse novo relacionamento? Você quer ser mãe? Você quer essa amizade? Você quer continuar tendo um relacionamento com essa pessoa? Então, assim, cabe a você decidir. Você não pode jogar o peso dessa decisão na mão de outras pessoas. Nós precisamos ser senhores e senhoras das nossas vidas e das nossas escolhas, né? Porque enquanto a gente tá se permitindo ser acorrentado, é isso. Tô aqui acorrentado, eu tô servindo a um mestre e ele define o meu destino. E, gente, a vida não é assim. Nós precisamos nos autorresponsabilizar pelas nossas decisões, tá? E essas decisões precisam ser tomadas. É muito fácil a gente colocar a culpa ou a responsabilidade dos nossos fracassos em outras pessoas, tá? Porque o diabo também é um puta bode expiatório, né? É culpa dele, é culpa do outro, é culpa... Não. Você tá onde tá, é responsabilidade sua.
amigo, amiga, é assim. Se tá na merda, essa merda foi você que criou, foi você que permitiu. Dói, é uma bosta, ninguém quer escutar, mas a verdade é essa. Ou você decide jogar esse diabo pra baixo e mandar ele a merda, né? Falar, sai daqui, meu filho, você não manda em porcaria nenhuma. Eu sou senhora da minha vida, tira aqui essa amarra aqui do meu pescoço e vida que segue. Ou você vai ficar aqui. Ou você vai ficar aqui, você mesmo se escravizando, mais ainda do que uma pessoa, uma situação, mas você escolhendo situações que vão te escravizar sempre, tá? Porque aí é isso, é enfatizar a sua atitude mental que não tá sendo de libertação. Tá bom? Então é isso, gente. Não é um arcano gostosinho, tá? Não é fofo, não é bonitinho. Ah, e fala também de encare os seus demônios, porque é só assim que a gente se liberta, tá? Encare os seus demônios. Nós somos criaturas duais, tá? Talvez esse seja... Poderia ter começado por isso, né? Mas enfim, não foi. Mas pra quem ficou até o final, tá? Isso aqui é o mais importante. Encare os seus demônios. Encare os seus demônios internos. O outro é só reflexo daquilo que você é e que você não quer enxergar, tá? Então, tudo aquilo que você aponta no outro como demônio tá em você. E enquanto você não encara isso em você, você não se liberta, tá? Então, o ato de você tirar essa corda do seu pescoço e se libertar é reconhecer que você mesmo tem um lado demoníaco dentro de si, tá bom? E todos temos, meu amor, ninguém é santo nessa terra, senão a gente não tinha nem reencarnado, tá bom? Então é isso, boa sorte, durma com esse barulho, faça seu trabalho interno de olhar pra si mesmo e vamos junto, tá bom? Um beijo!